Dentro da criação dos atributos do projeto, nesse caso, os atributos das atividades, o nosso próximo passo é trabalhar a estimativa de duração gerando o atributo duração, gerando aquele prazo de realização, onde o prazo entenda-se quantidade de horas, quantidade de dias necessários para a produção. Então, para estimar as durações, é necessário que nós definamos se vai ser estimado em horas, em dias, semanas, meses ou minutos. Lembrando, mais uma vez, que no nosso ajuste de Tools Option, em Schedule, não, em Calendar, nós definimos duração de horas por dia, ou seja, quantas horas tem um dia. Duração de horas por semana, ou seja, quantas horas tem uma semana. Falar na ferramenta um dia, aqui nesse caso, significa dizer 8 horas. Estimar nessa ferramenta em semanas significa dizer aqui 40 horas. Então, muito cuidado na hora de escolher a unidade de medida, porque falar em dias nessa ferramenta está intrinsecamente relacionado com o ajuste feito em Tools Option. É claro que nós temos que ter conhecimento profundo do que vai ser realizado, da lista das atividades, dos calendários e dos riscos que podem aumentar ou diminuir a duração estimada. Temos 6 técnicas, a primeira comentada muito no Guia de Relacionamento Prático de Gerenciamento de Projetos, é a opinião especializada, onde as durações são conseguidas, os prazos de realização são conseguidos pelo profissional especializado na área da execução da atividade. Não é um profissional especializado em gerenciamento de projetos, é um profissional especializado na execução da atividade. O tipo de atividade será a duração fixa. Outra técnica é a estimativa análoga. A estimativa análoga prevê que trabalhos semelhantes norteiem a estimativa da duração do trabalho atual. Trabalhos anteriores, por características e técnicas utilizadas semelhantes à característica e técnica atual, permitem trazer uma solução comparativa para a estimativa das durações, dos prazos. Isso significa dizer ainda que estamos trabalhando com atividade do tipo duração fixa. A terceira, e muito utilizada pela engenharia e pela construção, pela produção, é a estimativa paramétrica, que se utiliza de parâmetros já conhecidos para a produção das atividades, para a produção do trabalho das atividades. E nesse caso, a duração, o tipo de atividade fica mais adequado como trabalho fixo. Vamos dar um exemplo disso através do uso de fórmulas e de células e campos livres dentro da ferramenta MS Project. Conforme comentado, a estimativa paramétrica necessita de parâmetros, e aí o nome paramétrica, que ajudem a chegar ao valor da duração para a realização da atividade. No nosso caso, aqui nesse modo, eu criei 4 colunas. E essas 4 colunas têm o objetivo de, na 4ª coluna, apresentar a quantidade de horas necessárias para a produção da atividade. Eu vou reduzir, encolher, vou esconder todas as outras atividades para focar e trabalhar apenas essas 3 atividades que são atividades que vão produzir o chão. A duração em horas é o nosso principal interesse. Para isso, eu tenho um parâmetro, na verdade é uma informação, é um atributo, que nós já conversamos na unidade 3, que seria um campo
cujo nome é quantidade, é um campo numérico, onde eu vou colocar as quantidades a serem produzidas. 120 metros quadrados, 240 metros quadrados, 35 quilos. A produção está amarrada a uma quantidade. Temos a produtividade da equipe, a produtividade da maquinaria, a produtividade do equipamento, e isso é um campo que eu incluí chamado P2, parâmetro 2. P2, parâmetro 2, no número 2, campo livre também. Eu vou dizer que a produtividade da equipe ou do equipamento é de 12 unidades por hora. O outro equipamento é de 36 unidades por hora. E como a última atividade é em quilo, eu posso dizer que são 5 quilos por hora. Coloquei um outro parâmetro, que é o parâmetro da regionalidade, que seria o quê? Um campo numérico, que eu denominei de número 1, dentro dos campos livres, cujo objetivo é dizer que, se nós fizermos essa atividade na região A, devemos multiplicar o resultado das horas necessárias por 1. Se fizermos na região B, teremos que multiplicar por um parâmetro 1.1, que significa a região B, pela característica, gera um acréscimo de 10% nas horas necessárias para a produção da atividade 2, nessa quantidade, com esse equipamento. Enquanto que a atividade 3 possui, por uma região C, um parâmetro 0,9. É uma região que facilita, otimiza, aumenta, potencializa as horas necessárias, gerando então essas horas necessárias para produzir essas atividades nessas quantidades em função dessas produtividades e dessas condições. Parâmetro 1, regionalidade. Parâmetro 2, produtividade, e o atributo que nós já comentamos, quantidade, geram a duração em horas parametrizada. Isso vale para todas as outras atividades. Há um grau de precisão nisso, e o grau será maior de precisão quanto melhor for a qualidade dos parâmetros que nós temos conhecidos. Estimativa de durações também tem a técnica dos 3 pontos. Para falar da técnica dos 3 pontos, porque até então nós estamos falando de uma duração específica, até agora temos colocado a duração como a duração estimada, é um valor fixo, um valor preciso, que vai ser validado pela realidade. Agora temos a estimativa de 3 pontos, ou seja, 3 durações. Isso vem de uma análise probabilística que foi desenvolvida, chamada análise PERT. É uma análise uma técnica de reavaliação de projetos que analisa a duração em função do resultado de uma média ou de uma expectativa probabilística. Para falar sobre isso, nós temos que contar a história do método que foi desenvolvido, chamado CPM, ou do método que foi desenvolvido, chamado PERT. E precisamos, é claro, do diagrama de rede que nós desenvolvemos e trabalhamos desde a unidade 2. O diagrama de rede do projeto precisa ser adequado agora para apresentar uma duração, que é a duração estimada, ou um conjunto de durações que vão gerar
a melhor duração ou a duração mais interessante para o projeto. Nesse caso, eu vou ter que lançar a mão do nosso projeto, pedindo o diagrama de rede. Lembrando que essas atividades serão abordadas ainda nessa unidade, mas são atividades administrativas, atividades que não estão na cadeia de produção. Vamos adequar esse diagrama para atender e entender esses dois métodos. Eu reproduzi esse diagrama aqui e vou dizer o seguinte: se nós tivermos a estimativa de duração dessas atividades, nós vamos ter a estimativa de duração desse caminho. Se nós tivermos a estimativa de duração dessas atividades, nós vamos ter a estimativa de duração desse caminho. Se cada atividade pontualmente, a título de exemplo, possuir um dia de trabalho a realizar, temos aqui 7 dias. Se nessas atividades aqui tivermos, nesse caminho, um dia de duração, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Lembrando que os marcos não possuem duração, estão para efeito de controle e não são contabilizados no cálculo. 7 dias um caminho, 9 dias outro caminho, e com uma atividade ainda aqui, de um dia, nós podemos acreditar que esse projeto de ponta a ponta demanda 9 mais 1, 10 dias para ser realizado. Quanto melhor for a precisão do nosso trabalho de estimativa, melhor será o resultado do projeto. Bom, temos aqui um caminho que demanda 6 dias. Um caminho outro que demanda 9 dias, acrescido da atividade 8. Qual será o caminho mais problemático? É o caminho que dura 7 mais 1, 8? Ou é o caminho que demanda 9 mais 1, 10? Bom, entendendo dessa maneira, na época em que o diagrama de rede foi utilizado para estimar as durações, entendeu-se que o caminho mais longo era o caminho que mais perigo trazia para o projeto. E o caminho mais curto é o caminho que, aparentemente, menos perigo trazia para o projeto. Chamou-se, então, o caminho mais longo de caminho crítico ao sucesso do projeto, crítico ao sucesso dos prazos do projeto. Qualquer problema nesse caminho traria automaticamente um problema no projeto, no prazo final do projeto. Esse prevê o uso de uma duração, uma estimativa, um valor para cada atividade. Vou chamar, então, de método do caminho crítico, ou Critical Path Method. Vamos deixar ele aqui. Bom, estudando um pouco mais o assunto, por conta das preocupações de segurança, porque a estimativa ela é tão precisa quanto a sua competência, quanto a sua especialização. Estendendo um pouco mais as preocupações da época, eles analisaram as estimativas sobre outro aspecto. A atividade, ela de fato dura um dia. A atividade de fato dura um dia. Só que esse um dia
pela história que se tem, do conhecimento que se tem desse trabalho, um dia representava a mais provável estimativa, aquela que mais aconteceu ao longo da experiência profissional. Por outro lado, já houve momentos, ocasiões, em que durou, consumiu mais tempo. E houve épocas em que consumiu menos tempo, foi mais rápida. E essa história toda, é claro que apresenta um perfil de comportamento. Esse perfil de comportamento significa que nada é preciso se nós temos uma história de acontecimentos. Mas também, por conta do trabalho de registro, é possível definir que é muito mais provável acontecer com um dia do que acontecer com os outros. Meio-dia, menos que meio-dia, um dia e meio, 2 dias. Ou seja, era possível dizer com mais segurança que 1.200 vezes aconteceu em um dia. E, nas outras ocasiões, foram 230, 12. Isso dá uma ideia de que a análise não é de um valor só, e sim de uma faixa de valores que varia entre 0,5, por exemplo, passando por 1 e chegando até a um caso raro, porém possível, de 2 dias. O que eles fizeram então? Começaram a analisar não mais uma atividade com a duração fixa ou previsível de um valor, e sim analisar a rede como uma rede que gerava não 7 dias, que gerava não 9 dias, mas que gerava uma faixa de valores. E essa faixa, digamos assim, iria num comportamento de 5 a 12. E a outra ia de 7 a 15. E que esses dois circuitos, eles contribuíam também para a definição do prazo do projeto. O prazo do projeto, então, passa a ser de uma faixa de valores. Bom, esse trabalho todo, não tínhamos mais, de repente, um caminho azul e um caminho vermelho, porque o caminho azul e o caminho vermelho estão amarrados a valores mais precisos. E aqui nós trabalhamos com faixas de valores. Ora, um caminho poderia ser mais problemático, dependendo da condição que fosse adotada, outra poderia ser mais problemática. Nesse caso, então, eles desenvolveram uma outra metodologia, que não diz que é 10 dias, diz que é de um valor a um valor, mas também não dizia que era uma faixa constante. Eles insistiam na seguinte condição: esse projeto tem essa característica. Vai de um valor a outro. Vai de um valor ao outro. E
Trabalhar com uma distribuição estatística significa dizer assumir certas condições. Poderíamos dizer o seguinte: temos que definir um intervalo de confiança. O intervalo de confiança seria o projeto na sua distribuição estatística. E definir que valor aceito seria aquele que definisse um grau de confiança da ordem de X%. Ou seja, se nós assumirmos esse valor de prazo, estaremos assumindo esse valor de confiança. Vamos dizer 75% para um dia. Se nós quisermos uma garantia maior, digamos, falar de 90%, teríamos que trabalhar não com a duração do projeto ou da atividade um dia, mas temos que trabalhar com 10 horas, supondo um dia de 8 horas ou 1, alguma coisa dias. Através da análise desses valores, eles concluíram que o intervalo de confiança bom estaria da ordem de 80% a 85%. Isso significa dizer que todo esse trabalho resultaria em várias e várias simulações e cálculos de várias e várias atividades, numa época sem muitos recursos de automação ou ferramentas informatizadas. Eles resolveram, então, através da modelagem, com uma precisão razoável, definir que a pior estimativa, somada a uma estimativa mais provável, só que nesse caso com peso 4, aliada ainda a uma ótima estimativa, daria a duração que melhor atendesse a essa confiabilidade. É claro que isso é uma média ponderada, simplista, porém com um grau de precisão muito adequado ao modelo necessário. E eles chamaram isso de método PERT. Era uma técnica melhor que a técnica CPM para avaliar um projeto. Não teríamos mais apenas a duração do projeto. Teríamos um espectro de duração cujo intervalo de confiança daria o prazo ou a data mais provável de conclusão, assumindo um risco maior ou menor. Essa técnica, hoje, é conhecida como PERT e, de qualquer forma, ajuda a definir probabilisticamente. O resultado da duração encontrada, ela pode ser colocada na ferramenta.
E aí não seria horas parametrizadas, teríamos um outro parâmetro, nós vamos chamar de número 5, ou duração, que é um campo de duração, que recebe cargas ou períodos de trabalho, duração 3 pontos ou PERT. E essas durações, depois de conseguidas, seriam colocadas nos campos para mais tarde serem utilizadas na duração do projeto. Paramétrica ou seu resultado recebido de um software que calculasse essas probabilidades e os graus de confiança e as durações atendendo às margens de risco que fossem adotadas. A nossa ferramenta, de uma certa forma, suporta essa técnica. Como é que nós podemos prever isso? Vamos encolher aos pacotes que nós já conversamos, reduzindo o tamanho do trabalho aqui. E vamos com o botão direito procurar a barra de ferramenta Análises, e na barra de ferramenta nós temos PERT Analysis. A ferramenta então se preocupou em trazer um apoio para isso. Quando a gente escolhe PERT Analysis, aparece mais uma barra de ferramentas que mostra a duração mais otimista, um lugar para escrever a duração mais provável, um lugar para escrever a duração pessimista, ou uma tela para colocar todas as durações juntas. Aqui nós temos, vamos mais uma vez tentar, chegou. Então aqui nós temos 3 colunas. A coluna de duração do software, que nós vamos ver mais tarde, para colocar as informações que nós queremos que o software considere, e 3 colunas para colocar a duração otimista, mais provável e a pessimista. Bom, se nós temos uma duração mais provável de 2, 3 e 4 dias, por experiência e por história, nós temos as menos prováveis, porque elas são otimistas, e temos as outras menos prováveis, que são as pessimistas, porém, de valor maior. Colocamos, então, as referências, limites inferiores e superiores, e também as mais prováveis. A calculadora permite o cálculo, ou seja, ele faz a média ponderada entre essas 3, mas dá um alerta, que ao usar essa média ponderada, o usuário vai estar utilizando o campo Duration 1, 2 e 3. Lembrando que nós já tínhamos a previsão de usar o Duration 1 para guardar os dados de uma análise probabilística feita fora da ferramenta. Nesse caso aqui, a ferramenta informa que nós vamos eliminar e apagar e sobrescrever as informações. Se eu disser que sim, o campo de duração que a ferramenta utiliza recebe a média ponderada dos valores. Se não houver valores, e nós efetuarmos o cálculo, ele não colocaria aqui o valor. Vamos fazer novamente. Só faz o cálculo onde existem valores informados. Aonde não existe, não faz. De qualquer modo, deixamos claro o seguinte. Essa técnica prevê faixas de valores. Nessa ferramenta, trabalhamos com o valor. Esse valor vai nos dar um planejamento que nos trará um prazo, e aqui está o prazo, digamos, do projeto,
com uma probabilidade de sucesso de 80% a 85%. Se nós quisermos saber com uma precisão de 70%, 90%, nós não poderemos utilizar essa ferramenta. Além do que, 2,17 dias não é uma coisa muito prática na modelagem de um projeto real. A sugestão, então, é que nós entendamos isso, mas não pratiquemos nessa ferramenta esse recurso. Inclusive, chama a atenção que essa balança mostra 1, 4 e 1, que são os pesos para o cálculo da probabilidade 80% a 85%. Mudar esses pesos significa jogar fora todo o trabalho que foi desenvolvido na matemática para alcançar essa modelagem. Essa modelagem de intervalo de confiança a 80% a 85% só tem sentido se for seguido estritamente essa simplificação aritmética. Fora isso, não tem razão de usar essas referências. Voltamos, então, para o nosso trabalho, onde colocamos aqui o resultado no intervalo de confiança de 80%, 70%, 50%, 100%. Claro que o intervalo de confiança de 100% fará com que o prazo fique muito maior do que aquele de intervalo de confiança, ou seja, otimista, de 70%. Esse aí é o método dos 3 pontos. A análise de reservas é uma metodologia que é utilizada para outro tipo de agendamento. Aquele que trabalha com lastros e corrente crítica, não é o nosso caso, nós não podemos abordar porque essa ferramenta não aborda o conceito de corrente crítica. Curva de aprendizado é a última técnica, daí 6 técnicas, não necessariamente temos que usar as 6, temos que escolher as técnicas mais adequadas para o nosso tipo de projeto, para a nossa estimativa, para o nosso conhecimento, para os resultados que a gente precisa. A curva de aprendizado é aquela que diz que por conta da repetição de trabalhos, aprendemos com os trabalhos durante o projeto e conseguimos otimizar esse trabalho mesmo durante o processo de produção, dentro do projeto. Aqui nós temos a estimativa paramétrica e que, por força de cálculo, nos leva à conclusão que o trabalho necessário para produzir o chão é, vamos aqui colocar, alguma coisa em torno de 3.500, por exemplo, horas. E para produzir a parede, chegamos à conclusão que era 2.500 horas. E assim, por conta de parametria, nós temos um valor total da casa que nos dá em torno de alguma coisa de 50.000 horas. Se nós tivéssemos que fazer outra casa, copiar, colar, teríamos a mesma linha de produção. Só que, se as casas forem exatamente iguais, no que diz respeito ao projeto construtivo, provavelmente a equipe, por ter aprendido e se programado melhor depois da construção da primeira casa, poderíamos ter uma redução das horas necessárias para construir a segunda casa. A duração em horas será menor, porque houve um aprendizado. Se construirmos uma terceira casa, com o mesmo projeto executivo, poderíamos ter um ganho, talvez,
ainda na produtividade. Isso chega a um limite, mas fica claro que não é a mesma duração depois da 20ª casa. Ela estabiliza num valor, um valor ótimo, mas a primeira casa sempre vai ter uma quantidade de esforço maior do que as casas do final, por conta da novidade, do conhecimento da equipe, dos processos, dos materiais, dos envolvidos, das expectativas e das condições locais. Isso significa que é possível registrar históricos e garantir que as durações podem ser modificadas para menos dentro do projeto. Com essas estimativas todas, ou com essas técnicas apresentadas, escolhendo a mais adequada, definimos as durações. E agora vamos para a inclusão dessas durações no atributo duração.